E aí, oxigenados, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar mais uma mensagem que vai tocar o seu coração. E a mensagem que eu quero trazer para o dia de hoje se encontra lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. Hoje eu quero tratar sobre a presença de Deus. Muitas vezes nós acabamos perdendo a presença de Deus ou deixando a presença de Deus de lado. E isso aconteceu com a vida de Adão, que é o que a gente vai tratar aqui, e acontece muitas vezes com a gente na nossa caminhada no Evangelho, na vida com Deus. E isso tem que parar de acontecer. Nós não podemos mais perder ou deixar fugir da presença de Deus. Nós precisamos entrar cada vez mais na presença de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10, e vai dizer o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então, o que a gente entende aqui é que Deus Todo-Poderoso, ele descia no jardim no Éden para ter momentos com Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva viviam uma presença com Deus antes ali do pecado. Eles viviam realmente tendo os momentos na viração do dia com o Pai, com Deus Criador. E ali eles podiam ter o seu devocional, conversar como foi o dia. Claro que isso a Bíblia não relata, mas é o que a gente pensa, é o que a gente entende e é o que dá a entender o texto. Que Deus ele tinha uma rotina com a sua criação ali, com Adão e Eva. Porém, o pecado, ele vem para quebrar. O pecado, ele é aquilo que separa Deus de nós. Então, o pecado, ele é como se fosse romper aquilo que une entre nós e o Pai. O pecado, ele vem para romper e querer te afundar cada vez mais para te distanciar do Pai. O que nós precisamos entender é que no início era a presença do Pai e o final vai ser a presença do Pai eternamente. Então a nossa alma ela clama pela presença do Pai diariamente em nossas vidas. Então toda a nossa vida é baseada em viver na presença de Deus. Só que nós temos como empecilho o pecado. O pecado ele entrou na nossa carne, ele entrou na nossa vida para nos afastar do Pai, para nos afastar de Deus. E muitas vezes eu falo por mim mesmo, por quantas vezes eu pecava, errava, e eu sentia vergonha de falar com Deus, eu sentia medo de falar com Deus, porque eu me sentia sujo, eu não me sentia capaz. Muitas vezes caía no mesmo pecado e falava: Deus, cara, eu acabei de te pedir desculpa por isso e errei de novo. Deus, mais uma vez eu aqui, me perdoa. Então eu fui um tipo de jovem e adolescente que passei por isso. Queria me esconder de Deus por causa do pecado. E em vez de conseguir se livrar do pecado, a gente se aprofunda mais no pecado. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que, mesmo que se você pecar, não se afaste do Pai. Porque o pecado quer te afastar do Pai, mas a sua alma ela quer se aproximar do Deus Criador, do nosso Senhor e do nosso Pai. Então, se você pecar hoje, se aproxime de Deus, se achegue mais perto. Sabe, nós não somos capazes de conseguir se livrar do pecado, mas mediante o sacrifício de Jesus na cruz e o sangue purificado de Jesus, nós conseguimos ter essa purificação e ser libertos do pecado. Ou seja, entre nós não acontece, mas quando nós nos entregamos e nos rendemos ao Deus Pai, aí sim acontece, aí sim a mudança de vida acontece, aí sim a transformação parte de dentro para fora. Paulo vai dizer que a lei ela vai entrar no nosso coração, a circuncisão está no nosso coração. Então isso nos remete que hoje a transformação ela parte de dentro para fora. A lei revela o pecado, mas só a graça ela pode transformar a sua vida, ou seja, te tirar do pecado e te levar para uma vida de santidade. E se você não vive uma presença com Deus, então você não está vivendo um momento para realmente ter uma transformação no seu coração.
O que você está tentando é viver por uma lei. Você entende que é errado, você entende que é pecado, mas você tenta se livrar por conta própria. E na nossa vida não é assim. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Cordeiro Imaculado que nos salvou. Porque sem Ele, nós nem alcançaríamos um milímetro da graça do Deus poderoso. Então, mediante a Jesus, nós conseguimos. Outro detalhe que eu quero deixar para vocês no dia de hoje é: não se afaste da presença de Deus mediante a pecado de outras pessoas. Ou se alguém te afetou, não deixe que isso te afaste da presença de Deus. Além de nós nos afastarmos pelos nossos próprios pecados, muitas vezes nós nos afastamos por conta de pecados e erros de pessoas que são próximas ou que a gente vive no mesmo local que a gente. Algo que eu escuto muito desde quando eu entrei na igreja, de pessoas que já foram da igreja e se afastaram do caminho, é que não vou na igreja porque lá o pastor erra, não sei o que lá. Ou seja, a gente foge da presença de Deus por conta de pecado dos outros. E infelizmente isso está nos levando a uma vida de condenação. Condenação por quê? Porque estamos deixando que pessoas que não têm o caráter de Cristo te afaste daquele que é o seu Pai, te afaste daquele que é seu amigo e daquele que morreu por você na cruz, que é Jesus, o Pai, Deus Todo-Poderoso. Então, não deixe que pessoas te afastem da presença de Deus, mas que você se entregue na presença de Deus. Talvez o seu pastor pode ter errado, o seu líder, o seu colega, mas não deixe que isso te afeta. A sua vida com Deus é importante e é mais importante que tudo. Então, é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês no dia de hoje. Não se afaste da presença de Deus, mas se entregue na presença de Deus. Busque saber de Jesus. Jesus, aonde está a sua manifestação, para que eu possa entrar no teu reino e na tua glória. Sabe, que possamos direcionar a nossa mente para uma presença que é eterna. Esse momento em vida é o único momento que possamos estar na presença de Deus, tendo um corpo carnal que anseia pelo pecado. E logo nós vamos viver na presença de Deus em um corpo glorificado. Então essa é uma vida só, para que possamos realmente ter a transformação no coração. E daqui a alguns anos, ou alguns meses, ou alguns dias, nós estaremos num banquete com o Pai na nossa frente, Jesus à sua destra, e nós podemos estar comendo do maná, bebendo do vinho e podendo conversar com o Pai Criador. E talvez perguntar como que foi a criação, poder contemplar, assim como os anjos contemplam, santo, santo é o Senhor, nós agora vamos poder admirar aquele que é santo. A transformação da nossa vida, ela só acontece quando nós nos entregamos para a presença de Deus. E nós só entramos na presença de Deus quando nós não deixamos nada nos afetar. Entramos no nosso secreto e ali nos entregamos, ajoelhados, humilhados perante ao Pai, dizendo: só o Senhor é o Senhor, só o Senhor é o Senhor da minha vida. Ansiedade não me controla, pecado não me controla, seres humanos não me controlam, nada, mas só o amor que é do Senhor. Então que possamos ter aí uma vida na presença do Pai. Amém? Fique com Deus, uma boa semana e te vejo na próxima. Você que chegou até esse vídeo, eu sei que vocês devem estar sabendo sobre tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós aqui do Oxigênio, nós temos se levantado para ajudar de alguma forma. Nós não temos muito financeiro ainda, mas nós temos tentado ajudar de alguma forma. Por isso, a gente vai deixar um link aqui abaixo de uma vaquinha, e se você tiver condições e o amor de Deus em sua vida, ajude o próximo.